te paralisa mais. Alguns de nós não prosperamos aqui só por causa do medo. Não porque Deus não quer te abençoar e te prosperar. Medo. Mas quando você for cheio do Espírito, você será tão ousado. Efésios 5. Nesse domingo, nos próximos domingos, eu quero colocar fundamentos. E no último domingo, eu quero orar para que alguns irmãos que não são batizados no Espírito Santo sejam batizados. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Amém? Feche os seus olhos. Pai, fala conosco nessa manhã. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, a percebermos o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, apóstolo Paulo escreve essa epístola para a igreja de Éfeso e também para nós, obviamente. E no decorrer da carta, nesse capítulo e especificamente nesse versículo, ele começa a falar sobre o enchimento do Espírito Santo e sobre como nós podemos nos encher do Espírito Santo. E para falar disso, ele vai fazer um paralelo entre a embriaguez do vinho e o enchimento do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, não se embriaguem com o vinho, que vai produzir contenda, que vai produzir confusão, mas ao invés de vocês se embriagar de vinho, embriaguem-se do Espírito Santo. Porque se você se embriaga de vinho em busca de alguns efeitos, que nós vamos falar sobre eles, ao ser cheio do Espírito Santo, você pode desfrutar desses efeitos. Então, ao invés de você se embriagar de vinho, que no final vai te prejudicar, o apóstolo Paulo fala: decida ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? E por que é importante ser cheio do Espírito Santo, pastor? Sabe, eu falo muito sobre isso. De tempos em tempos eu estou a falar sobre ser cheio do Espírito Santo. De tempos em tempos eu estou a falar. E às vezes a impressão que eu tenho é que eu não consigo, de alguma forma, ativar no seu coração a importância de você ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a vida cristã se resume em ser cheio do Espírito Santo. Se você não for capaz de ser cheio do Espírito Santo, você não será capaz de viver uma vida cristã efetiva. A vida cristã vai se tornar pesada, vai se tornar um enfado. Sabe, as coisas que a Bíblia diz que recomenda você a viver, você não vai conseguir viver na força do seu braço. É por isso que algumas pessoas que não têm Jesus, quando lê a Bíblia, quando vê os mandamentos, quando vê Jesus a falar sobre andarmos pela cruz, sobre andarmos 2 milhas, sobre perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos, elas olham para isso e dizem: é impossível viver isso. E de fato é impossível viver isso na força do braço. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, se encha do Espírito Santo. Por quê? Porque a vida cristã não tem a ver com uma série de proibições.
não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. A vida cristã não tem a ver com uma série de regras. Você precisa entender que a vida cristã, na verdade, é um grande privilégio que foi oferecido a Deus para cada um de nós. Servir a Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, é um grande privilégio que nós temos. É um grande privilégio. Tudo que nós percebemos da vida cristã, tudo que você vê ali na Bíblia, tudo que Jesus falou ali no Sermão da Montanha, tudo que o apóstolo Paulo ensinou, tudo que o apóstolo Pedro ensinou, todas essas coisas só são possíveis serem vividas quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos capacita a vivermos a vida cristã na sua plenitude. É por isso que quando Jesus chamou os discípulos, falou: ei, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Idem por todas as nações, pregai o Evangelho, anunciai a palavra e tal, expulsem demônios, curem os enfermos. Os discípulos estavam tão animados com aquelas promessas, com aquela palavra, que eles já estavam a correr para aquilo. Jesus falou: ei, para. Mas, antes disso, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E quando o poder de Deus vier sobre vocês, vocês serão transformados em testemunhas. Quando o poder de Deus vier sobre vocês, vocês serão transformados em homens, em mulheres, que poderão viver na plenitude a vida cristã. Por isso a importância de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E não basta apenas ter uma experiência apenas com o Espírito Santo. Não basta apenas ser batizado com o Espírito Santo. E eu amo quando pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Porque eu sei o poder que o Espírito Santo pode causar, o impacto que ele pode causar na vida de alguém. Há 2 semanas atrás, estávamos aqui no sábado com os jovens, no Talk. E nós oramos e Deus começou a se mover nesse lugar. Jovens começaram a ser cheios da glória de Deus. E quando eu cheguei em casa, uma líder mandou mensagem: pastor, fulana foi batizada com o Espírito Santo, ela está tão feliz. Eu falei: você nem imagina como eu estou feliz. Porque o batismo com o Espírito Santo abre um portal para uma jornada de experiências com Deus que nos capacita a viver uma vida plena e cheia da glória de Deus sobre as nossas vidas. O batismo com o Espírito Santo é como se fosse a porta. O batismo do Espírito Santo é como se uma porta espiritual se abrisse. Mas não é o final, não é o destino final. O destino final é ser cheio todos os dias. Alguém está aqui? No batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E acontece apenas uma vez. Você sabe o que é selo? Selo é aquilo que garante que algo é propriedade de algum país, por exemplo. Aqui em Moçambique tem um selo, chama-se Made in Moçambique. Da China tem um selo Made in China. Qualquer produto da China, em qualquer país que estiver, as pessoas saberão identificar que esse produto é da China, porque tem um selo nele. Aqui em Moçambique tem um selo Made in Moçambique. Qualquer produto moçambicano, para onde for, será identificado porque tem um selo. Então, o batismo do Espírito Santo é como se Deus colocasse um selo em você. Uma marca de que você se tornou propriedade exclusiva de Deus.
Mas não é tudo. Precisamos viver uma jornada com o Espírito Santo. Precisamos nos tornar amigos do Espírito Santo. Precisamos nos tornar íntimos do Espírito Santo. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus deu a lei, e a lei tinha como objetivo guiar o povo a andar de acordo com a vontade de Deus. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Agora o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e Ele quer ser a lei que vai nos conduzir. Alô? Agora o Espírito Santo dentro de você é como se fosse um alarme. Quando tentarem mexer na propriedade exclusiva de Deus, talvez seu carro quando tem alarme. Quando alguém tenta mexer no seu carro, o alarme faz o quê? Pim, 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 pim. Quando você que é propriedade exclusiva de Deus, querer permitir que qualquer outra coisa que não é de Deus querer se relacionar com você, o Espírito Santo começa. Bem, 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 bem. É quando você procura, pastor, estou de orar, eu não estou a sentir mais paz. Quero ter paz. Aí eu falo, se você perdeu paz é porque o alarme já foi tocado. Então, sai disso. Posso ouvir um amém? Ser cheio, por sua vez, é algo que deve acontecer como estilo de vida. O nosso estilo de vida precisa ser de continuamente sermos cheios. Segunda-feira eu estou. Terça-feira eu estou. Quarta-feira eu estou. Quinta-feira, quando vou para a célula, eu vou para ser cheio ou eu vou incendiar junto com os meus irmãos? A quinta-feira, na célula, deveria ser o ajuntamento das brasas. Então você sai da sua casa com uma temperatura, o outro sai com outra, sai com outra. Quando nós nos juntamos, acontece uma pressão espiritual. Mas alguns de nós, quinta-feira é dia de ir ser cheio aonde? Diga para alguém, na célula, pode ser cheio quando não estiveres. Mas o ideal é você ir lá para incendiar. Você não pode ser daqueles irmãos quando chega na célula, fala alguma coisa. Faço dele as minhas palavras. Faço das suas palavras as minhas. Não, fala as minhas palavras as suas. Aleluia. Domingo também deveria ser o ajuntamento das brasas. Uma coisa que eu sempre fiz desde que eu converti. Eu ia para a igreja cheio do Espírito Santo. Eu acordava de manhã, culto era às 9, 7 horas eu já estava na minha casa a orar em línguas, a se encher, a se aquecer. Quando eu chegava no culto, não precisava me assoprar. Basta começar a cantar uma música. Eu já começava. E o interessante desse texto é que a palavra de Deus faz um paralelo entre a embriaguez com o vinho e o enchimento com o Espírito.
E por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque existem algumas experiências que você vai ter se estiver embriagado com o vinho, que você pode ter se você estiver cheio com o Espírito Santo. O Espírito Santo embriaga. Esses dias, eu não sei se foi na quarta, não sei se eu sei que foi algum evento. Tinha alguém que estava embriagado na presença de Deus. Descarregávamos ele, e o vinho aqui não tem a ver apenas com bebidas, mas na Bíblia vinho aponta para a alegria. Então Deus está dizendo o seguinte: não se embriague com alegria natural. Não tente buscar alegria de maneira natural. Ei, se encha do Espírito Santo. Existe alguma semelhança entre alguém que está bêbado e alguém que está cheio do Espírito Santo? Quero rapidamente colocar algumas semelhanças. A primeira semelhança é que alguém que está bêbado e alguém que está cheio do Espírito são falantes. Você já viu bêbado? Por mais tímido que a pessoa seja, basta tomar 2 copos. Até você sabe que ele está grosso só pela maneira que ele começa a falar. Está com pastilha dele na boca, mas está cheio de ver, está conversando muito. Você fala, esse aqui normalmente não fala assim, alguma coisa. Sabe por quê? Porque geralmente o bêbado fala muito. Conversa muito. Ele está sentado no bar, chegou uma pessoa que ele nunca viu, nem conhece, já está a contar toda a vida dele para ele. Ei, me traíram muito mal. Já começou uma conversa ali. É assim ou não é assim? E também, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas falantes. Por mais tímida que nós somos, por mais tímidas que sejamos, nós nos tornamos falantes. O bêbado não tem medo de errar em suas palavras. Ele fala. E todo mundo é passível de quê? Ouvi-la. É como se naquele momento ele não tem mais domínio próprio. Alguma coisa está a lhe controlar. E deixa eu te falar uma coisa. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós também passamos a falar. Mas não é mais um falar natural, não é mais um falar carnal, não é mais um falar terreno, mas é um falar sobrenatural. É um falar das coisas de Deus, por Deus, para Deus, sobre Deus. Quem está cheio do Espírito, ele está sempre falando sobre Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Alô, quem está cheio do Espírito Santo, ele fala as coisas de... Até anima a conversa das pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Porque o falar delas edifica. O falar delas abençoa. O falar dela instrui. O falar dela te inspira a querer mais de Deus na sua vida. Então você quer ver irmãos cheios do Espírito Santo ou não? Avalia o falar deles. Não, pastor, eu sou tímido. Mentira. Se você é cheio do Espírito Santo, a timidez é quebrada. Alô? Quem é cheio do Espírito Santo fala. Um falar que edifica e testifica a respeito das experiências que temos tido com o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas.
Testemunha faz o quê? Testemunha faz o quê? Vem fazer aqui. Hã? Ela quer falar. Ela estava longe. Mas ela mandou mensagem no Instagram para o pastor: preciso falar. Preciso contar. Deus fez uma coisa. Eu estou cheio daquilo que Deus fez. Eu preciso contar. Por que eu quero contar? Para mostrar? Não, para que outros sejam abençoados. Alô? A boca fala do que o coração está. Coração cheio de incredulidade fala de quê? Pastor, a vida está difícil. Pastor, a vida não é fácil. Você sabe, Moçambique. Não. Quando estamos a te olhar, não estamos a te achar espiritual, não. Estamos a te dizer, está a precisar orar esse. Porque quem não está cheio do Espírito, só fala do que ele está cheio. Problemas, dificuldades, incredulidades, medo, dúvidas. 5 minutos de conversa com ele, você já é um incrédulo junto com ele, se você não vigiar. Porque a incredulidade é um espírito, contamina. Assim como a fé é um espírito e contamina. Se você conversa com alguém cheio de fé, 5 minutos depois você está sonhando. Olha só, eu viajei para Gana e eu saí de Maputo junto com um bispo. E nós fomos juntos. Conversamos a viagem toda, passamos a Addis Abeba, chegamos em Gana e hospedamos no mesmo hotel. E no sábado nós íamos mudar para outro hotel. Graças a Deus, melhor ainda. E não paguei nada nesse outro hotel. Fiquei 5 dias lá de graça. Mas Deus é maninho nice. Já imaginar mudar para um hotel melhor. Não pagar nada. Enquanto nós aguardávamos para fazer a mudança, o check-out, sentamos 30 minutos à espera, a conversarmos. Em 30 minutos ele começou a contar, falou: pastor, sabe, você já construiu? Eu falei: não, estou a organizar umas coisas. Ele falou: deixa eu te contar a minha história. Ele falou: olha, um dia na minha torneira estava caindo uma gota de água, gota. E eu já tinha orado a Deus, eu queria falar: Deus, eu quero construir, eu quero dar a meus filhos uma vida melhor. Não quero que meus filhos não queiram te servir por causa da minha história financeira. Digam: Deus não é bom. E aí ele falou que enquanto aquela gota de água caía na torneira, ele não conseguiu arranjar até o dia seguinte. Deus falou para ele: construa, meu filho, gota a gota. Falou: gota a gota. Quando você tiver um saco de cimento, vai na tua obra, faz. Quando você tiver um tijolo, vai na sua obra e senta. Gota a gota. Ele falou: pastor, quando eu tive aquela revelação, eu saí, peguei um saco de cimento, fui para o terreno que haviam me dado na igreja, ofertaram para mim, chamei um pedreiro e falei: começa com esse um saco de cimento. O pedreiro falou: posse, mais um saco. Ele falou: começa com esse um saco. Ele fez 5 fiadas, fez uma fila de bloco. O pedreiro falou: bosse, acabou o cimento. Ele falou: amanhã Deus vai prover. Dia seguinte, caiu um 400 na conta dele. Ele pegou aquele 400 e falou: mais um saco de cimento. Comprou um saco de cimento, levou para o pedreiro. Quando ele me mostrou a foto da casa dele, irmãos, uma casa grande, garagem, portão, bonita. E ele falou: pastor, quando eu parei ali, um dia um casal queria oração de Chimoio. E o pastor do Chimoio falou: vai na casa de um pastor chamado Bispo Rodrigo. Vieram na minha casa. Eu estava na obra, sujo. Eles me ligaram: pastor, queremos vir na tua casa. Ele falou: pastor, eu não deixo ninguém vir na minha casa. Mas eu falei: vem. Eles foram até na casa dele. E aquele casal falou que estamos a orar por uma vaga, queremos oração. Ele falou: vamos orar. Orou por eles. E aquele casal viu que a casa dele ainda não tinha gesso. E o casal foi embora. 2 semanas depois, o casal conseguiu emprego. Ele viajou, de repente na casa dele chegou um caminhão com alguns mestres. E aqueles mestres disseram: olha, alguém nos mandou para vir colocar gesso na sua casa.
A esposa ligou para ele, ele falou, mas eu não conheço essas pessoas. Ele falou, mas se não vieram roubar, deixa eu trabalhar. E eles começaram a trabalhar. Aí ele ligou para alguém e falou, olha, estou pedindo na minha casa ver o que está acontecendo. Alguém saiu de Maputo e foi para lá ver, em Inhambane. A pessoa chegou lá, ligou para ele e falou, pastor, sua casa está bonita. Eles colocaram LED, colocaram tudo, organizaram tudo. Falou, o que fizeram aqui na sua casa não é menos de 300 mil meticais. Deus só precisava que ele começasse gotinha a gotinha dele para Deus abençoar. Aí imagina eu ouvir essas coisas. E o gota a gota funciona, pastor. Imagina eu ouvir essa história. Daqui a pouco ele falou, pastor, sabe aquele casal que me deu um terreno? Eles ficaram com metade do terreno. Aí um dia eles voltaram e falaram, pastor, quer saber? Essa metade do terreno não vamos conseguir fazer muita coisa. Leva para você também. Ele falou, Deus lembrou ele, gota a gota de novo. Aí sabe o que fez? Ele está construindo nesse terreno 2 casas tipo 3 para arrendar. E como que ele está construindo? Gota a gota. 1 saco de cimento, 2 sacos de cimento. Aí eu falei, mas afinal é possível? Por que eu estou te contando isso? Para dizer para você, quem está cheio de Deus, quando abre a boca para falar, te edifica, te abençoa, te faz sonhar. Eu liguei para minha esposa, eu falei, estou a voltar com gota a gota. Alô? Eu liguei para minha esposa e eu falei, estou a voltar com gota a gota. Vamos fazer. Vocês vão viver lá? Não sei, mas vamos fazer. Vou te chamar para o meu churrasco. De inauguração da minha casa que será construída gota a gota. Alô? Quem está cheio do Espírito fala. Quem está embriagado do Espírito não consegue ficar de boca fechada. Ele quer falar, ele quer contar. O coração dele está em ebulição, está a queimar. Agora apanha um irmão, chileira. Fala, irmão, conta alguma coisa. Não sei. Alô? A outra experiência que o embriagado tem e que nós temos com o Espírito Santo, diga, alegria. Ei, por mais triste que estivesse antes, depois de embriagada, a pessoa se torna engraçada e sorridente. Alguns já quando estão estressados vão beber de propósito. O problema é que dura só até o efeito do álcool acabar. E termina com 2 problemas. O problema que era o problema que não saiu e o dinheiro que ele gastou. Mas presta atenção. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você também será um crente alegre. A alegria vai vir na tua vida. Por mais que tenhamos motivos para viver tristes, passamos a desfrutar de alegria. Não é uma alegria que é baseado no que você tem ou não tem. Porque tem gente assim, quando tem dinheiro, tá feliz. Liga para todo mundo, vamos sair. Quando o dinheiro acaba, depressão. Não é depressão pequena, não. Parece que alguém faleceu em casa. É dinheiro que acabou. Então preste atenção. Tem uma alegria que é momentânea, que é baseada nas circunstâncias à sua volta. Mas
feliz. Quando você é cheio do Espírito Santo, você desfruta de uma alegria que não está ligado a nada externo, mas é uma alegria de carregar a presença de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que onde a presença de Deus está, até a tristeza pula de alegria. Até a tristeza pula de alegria. Se a presença de Deus cair aí, não importa como você está, você vai sair daqui sorridente. Pastor, não tenho ainda dinheiro para pagar, mas estou feliz. Não tenho almoço, mas estou feliz. Não comprei carro ainda, mas estou. Eu estou feliz. Porque não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o que eu sou. Com o que eu carrego dentro de mim. Eu estou a pôr o pé no chapa, mas eu estou a pôr o pé no chapa com fé. Dizendo, daqui a pouco vai ser no meu carro que eu estou a colocar o pé. Aí eu quando chego no banco do carro do chapa e sento, eu sento e falo, daqui a pouco vou sentar e vou pegar mudanças. Sabe? Quem é cheio do Espírito é diferente. É feliz. É alegre. Alô? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Se você depender de comida, bebida para ser feliz, você ainda não encontrou com o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Crente que não é alegre, está a pecar. Alô? Porque alegria é um mandamento. Alegrai-vos. Mas quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ser tão feliz. Vai ser tão alegre. Alô? Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai descobrir que você não trocaria isso por nada. Outra coisa, quando você está cheio do Espírito, ou quando você está embriagado de vinho, você se torna um valentão. Você já viu bêbado como é forte? Há muitos anos atrás, eu bebi um dia, virada do ano. Eu lembro que eu estava ali sentado ali a beber, chegou alguém, um moço dessa altura aqui, grande. Ele chegou e comprou uma bebida que seria inferior à que eu estava a tomar. Daí eu virei para ele e falei, seu pobre. Sabe o que embriaguez faz? Você é um pobre. Olha o que eu estou bebendo, olha o que você está bebendo. Ele falou, vou te bater. Eu falei, você bater a mim? Eu vou te bater. Ele falou, é? Vamos lá. Eu falei, vamos. Eu sei que lutamos e ganhei. Não acreditas? Não acreditas? Não acreditas? Deixa eu te falar uma coisa, você não acredita? Eu já fui lutador. Já fui para o ginásio treinar, lutar, karate. Técnicas aqui, Eu sei que eu deixei ele no chão, saí a correr. Liguei para alguém, falei, eu estou a passar mal, me encontra no sítio X. Isso a correr. Passaram, me buscaram, fui. Acabou a embriaguez.
2, 3 meses depois, eu esqueci aquilo ali. Estava a andar na rua, ele me parou. Eu já era crente. Já estava na igreja. Ele me olhou e falou, lembras de mim? Eu lembrei, mas eu falei... Falei, não lembro de ti. Não sei quem tu és. Nunca ouvi falar de ti. Quem tu és? Ele falou, você não lembra? Falou, um dia lá. Eu falei, Falei, acho que não sou eu. Mas para dizer o quê? Naquele dia que eu já não estava embriagado, eu já não tinha ousadia para lutar com ele. Significa que quando você está cheio, embriagado do Espírito, você se torna ousado. Você encara demônios, você encara problemas, você encara desafios, você encara lutas, por mais que sejam maiores que você. Não tem nada que te assusta. Não tem problema que te assusta. Pedro, antes de ser cheio do Espírito, quando tentou seguir Jesus, disseram, aquele ali está com Pedro, negou, fugiu. Depois que foi cheio do Espírito, pregou sobre Jesus, lhe prenderam e lhe disseram, só vamos te soltar se você não falar mais de Jesus. Pedro falou, quiser me matar, me mata, vou pregar. Alô, a ousadia é consequência de você ser cheio do Espírito. Quando você se torna cheio do Espírito, você se torna alguém ousado. O medo não te paralisa mais. Alguns de nós não prosperamos aqui só por causa do medo. Não porque Deus não quer te abençoar e te prosperar. Medo. Mas quando você for cheio do Espírito, você será tão ousado. Ousadia. Problema quando bate porta da sua casa, você fala, chega, estou aqui. Vamos conversar. Posso ouvir um aleluia? Mas há algo que eu quero destacar sobre isso. Que eu acredito que era o que o apóstolo Paulo queria dizer. Que é sobre o controle. Quando você está embriagado, você perde totalmente o controle sobre a sua vida e você passa a estar debaixo da influência do álcool. O álcool é o que te controla. É por isso que você luta com pessoas que você não consegue bater. É por isso que você fala muito. É por isso que você conta histórias. Porque você não está em si. Você está debaixo de uma influência. Então, quando Paulo diz, seja cheio do Espírito, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você precisa estar debaixo do controle e sobre a influência do Espírito Santo. Quem está debaixo da influência do Espírito faz coisas loucas. Quem está debaixo da influência do Espírito, ele pega um pau, vai diante de um mar, coloca o pau no mar, e o mar faz o quê? Abre. Então preste atenção, só tem duas pessoas que podem controlar você: a carne ou o... Efésios capítulo 5, a partir do 16, fala isso. E a carne vai te controlar para essas obras da carne. Bebedice, contenda, dissensão. Mas o Espírito, quando controlar você, você vai se tornar imparável. Posso ouvir um amém? Unstoppable.
Outra coisa que o texto fala é que nós devemos encher-nos continuamente. E a maneira de nos enchermos é rejeitar toda a passividade. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz assim: enchei-vos. É você quem se enche. Alô? Não, alguém tem que vir pôr a mão na minha cabeça para eu... também acontece. Mas a maioria das vezes, para você se encher continuamente, é você que tem que tomar a decisão. Devemos nos encher continuamente. Como é que nós nos enchemos? A Bíblia diz primeiro, falando, entoando salmos e hinos espirituais. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Alô, como que você se enche do Espírito? Louvando a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você chega enquanto o louvor já está quase a acabar? Se você se enche cantando. Alô, ainda estou aqui. Você está aqui ainda? Por que você chega quando o louvor já está a acabar? E nós nos enchemos do Espírito quando cantamos a Deus. Vou te contar por quê. Porque na nossa cabeça nós achamos que louvor é um momento de entretenimento enquanto esperamos os irmãos chegar para começar com a palavra. Então na sua casa, você não acorda e fala: meu Deus, eu preciso chegar a tempo de louvor. Eu preciso começar louvando a Deus o meu dia. Quando você vai trabalhar na segunda-feira, ao invés de você ligar o seu carro, colocar louvor e cantar a Deus, estás a colocar Mr. Bauito. Alô, presta atenção. Não estamos cheios do Espírito Santo por negligência. Alguns de nós aqui, se abríssemos o telefone, entrar no playlist. Amigo, como você vai ser cheio do Espírito Santo se você está a cantar depressão? Está a cantar sofrimento? Está a cantar ninguém me ama, me abandonaram. Em vez de você cantar meu pai me ama e eu sou dele para sempre. Está a cantar o quê? O seu ouvido ouve o que você canta. O seu espírito ouve o que você canta e ele reage de acordo com o que ele está a ouvir. Alguns de nós aqui estamos a sofrer de amores. Por quê? Porque nós estamos a ouvir músicas de amor enquanto nem temos idade para casar. Alô? Quando acabamos de ouvir essas músicas, não queremos orar, queremos pecar. Alô? Tudo na sua vida tem que ser intencional, tem que ter propósito. Se eu estou a ouvir uma música, tem que ter intenção essa música, edificar e alimentar o meu espírito. Desenrola e bate. Está a edificar o quê? Está a edificar o quê na tua vida? Alô? Juro palavra de honra, sinceramente, vou morrer assim, vou morrer assim mesmo.
Mas quando você cantar assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ei, ei, ei. Como que você quer ser cheio do Espírito com essa playlist que você tem? Como você quer ser cheio do Espírito se você não participa do louvor da igreja, da célula? Aqui diz que nós nos enchemos cantando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva, você está ativando o Espírito. Lá no livro de Atos diz assim: restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Tem 3 tabernáculos novos da velha aliança: o tabernáculo de Moisés, de Salomão e de Davi. Por que Deus quer restaurar de Davi? Porque era o único tabernáculo que tinha louvor. E eu vou te falar uma outra coisa: quem é cheio do Espírito canta. Ele está a tomar banho, ele está a cantar. Ele está a cozinhar, ele está a cantar. Ele está a caminhar, ele está a cantar. Ele está a caminho da igreja, ele está a cantar. Diga: cantando, dando sempre graças a Deus. Alô? A gratidão nos enche do Espírito e destrói um demônio da rebelião, que é o descontentamento e o senso de justiça própria. Porque, olha só, falou com fulano, não falou comigo. Deu bom dia para fulano, não deu bom dia para mim. Eu sou aquele que varre aqui na igreja, que faz tudo, mas ninguém me aplaude. Justiça própria, que cria descontentamento, que leva à rebelião. A gratidão combate esse espírito. Você nunca vai se rebelar contra Deus quando você for grato a Deus. Agradecer. Escuta uma coisa: os maiores milagres que Jesus fez foi depois de uma atitude de gratidão. Lázaro era amigo de Jesus. Estava morto há 4 dias. Quando Jesus viu que Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Jesus chorou. João 11:35, único versículo que diz que Jesus chorou. Quando Jesus chorou, todo mundo disse: esse de fato amava Lázaro. Mas quando Jesus chegou na cama de Lázaro, Jesus não falou assim para Deus: Deus, Lázaro era meu grande amigo. Toda vez que eu vinha para Betânia, Lázaro nos hospedava em casa, pagava comida para eu e os meus discípulos, dormíamos nas camas de Lázaro. Por que o Senhor permitiu Lázaro morrer? Ei, Deus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus levantou as mãos e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Você precisa entender, a gratidão libera o poder de Deus. Para de ser ingrato. Todo ingrato tem uma semente de rebelião. Justiça própria. Porque você não sabe o que é isso. Você é toda a santidade, holy. Ninguém pode falar nada de você. Logo eu. Falaram de mim. Logo eu. Você é o que? Anjo, né? Gratidão. E a maneira de você ser grato a Deus em tudo. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças ao. Alô? Em o quê? Não, pastor, quando está tudo bem, agradece. Em tudo. E o segredo de você dar graças a Deus em tudo está em Provérbios 3,16.
reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Em todos os meus caminhos, Deus está lá. Pastor, não entendi nada sobre isso, mas Deus está lá. Pastor, não estou a perceber nada dessa situação, mas Deus está lá. Então agradeço. Provérbios 3,16. Alô, Jesus multiplicou pães para 20.000 pessoas comer, através de uma oração de gratidão. Entra no seu quarto, fecha a porta, fica 1 hora de tempo só agradecer a Deus por tudo. Lembra de coisas, detalhes, para você ver como você vai acabar esse tempo. Alguém ainda está aqui? E segundo, e terceiro, somos cheios do Espírito quando aprendemos a sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Lá em Efésios. Sujeitando-vos uns aos. Se humilhar. Se submeter. Uns aos outros. Submeta-se. Escuta uma coisa, quando você se submete, você se coloca na posição de ser cheio de Deus. Porque Deus se alegra com a submissão. Deus se alegra com a humildade, a humilhação. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo e se esvaziou da sua glória. Depois disso, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todos. Vamos aí o céu. Fala para alguém, te humilha. Diga, te humilha. Diga, se humilha. Orgulho. Deus resiste orgulho. Não vai ser cheio do Espírito Santo com esse teu orgulho. Não vou falar mais com esse pastor. Não estás a atrasar a minha vida, estás a atrasar a tua. É tua vida que você está a atrasar. Posso falar outra coisa aqui? Sou eu humilhado quem não é humilde. Me humilharam. Te humilharam. Se fosses humilde, não sentirias humilhado. Já estou humilhado mesmo. Pastor, vou sair dessa igreja. Por quê? Porque me humilharam. Não te humilharam, não. É que você que era orgulhoso mesmo. Alô? Escuta, se você já está no chão, não tem como você cair para mais no chão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está no chão, não tem como te derrubarmos mais. Só é derrubado quem está de pé. Só é humilhado quem está orgulhoso. Quem já se humilhou não tem como lhe humilharmos mais, porque ele já está na posição de humilde. Ele já aceitou que eu não tenho nada. Se alguém me dar alguma coisa é lucro. Não mereço nada. Se alguém me dar um pouco de atenção, agradeço, porque eu não mereço nenhuma atenção. Agora, quem acha que merece uma atenção? Experimenta. Tu não diz.
E ele está sempre com o coração que inchado. Xeríquida, na minha terra vai ter xeríquida. Está sempre com o coração dele, está sempre inflamado. Porque sempre ninguém faz o que ele gosta. Porque ninguém sabe, ninguém lhe atende o suficiente. Sempre ninguém é capaz de lhe agradar do jeito que ele precisa ser agradado. Então ele está sempre com o coração inflamado. Ninguém presta. Na escola está chateado. Por quê? Porque os colegas da escola não prestam. Na igreja está chateado. Por quê? Porque os irmãos da igreja não prestam. Em casa está chateado. Por quê? Porque o pai não presta. Alô, todo mundo não presta. Você ou é o Mr. Goody Goody? Não estás a gostar da minha pregação hoje, né? Alô? Quem está disposto a deitar no chão aqui? Se tiver alguém, sobe aqui rapidamente. Já estou a terminar. Alguém que pode deitar nesse chão. Corre, rápido. Deita lá aí. Alô? E derruba lá. Estou a pedir de derrubar. Hã? Estou a pedir de derrubar. E humilhar. Estou convosco, igreja. Me ajudem a humilhar esse irmão. Alô? Tem maneira de eu lhe humilhar mais esse? Está deitado no chão, na frente de todo mundo. Eu pisei esse chão aqui durante 1h30. Mas quando ele... Agora fica de pé. Agora eu vou te derrubar, você cai. Faz de conta que está caído de verdade. Vira para esse lado. Agora vai, você cai. Agora vamos lhe ouvir testemunho. Levanta conta seu testemunho. Como foi você ser membro da comunidade Água? Foi uma grande bênção. Uma grande humilhação. O pastor me humilhou, me deu rasteira, me jogou no chão. Ninguém me valorizou. Muitas vezes. Sabe por que ele está se sentindo humilhado? Porque ele nunca esteve humilhado. Desde que ele chegou aqui, está de pé. Só que Deus, se você não se humilhar, Deus vai falar, vem cá, vou te ensinar. Escuta uma coisa, tem 2 caminhos. Ou você se humilha sozinho, sujeita-se às autoridades, às pessoas que Deus confiou a sua vida, ou o próprio Deus vai cuidar de humilhar você. Porque no reino de Deus só entra quem for humilde. Jesus falou assim, que a porta é como o fundo de uma agulha. Já vê o fundo de agulha onde você põe linha para cozer? Jesus falou, na verdade, é mais fácil camelo passar no fundo daquela agulha do que um rico. Alguém que é rico de si mesmo, rico do ego, rico das suas vontades. Passar. Camelo pode entrar naquele fundo de agulha onde entra a linha, só camelo passa. Mas orgulhoso não passa.
Então, quando alguém te humilhar, fala: Deus, obrigado. Estou a me preparar para passar pelo fundo da agulha. Quando alguém te humilhar, diga: Deus, obrigado. Vou me sujeitar. Porque quanto mais eu me sujeitar uns aos outros, mais eu sou cheio do Espírito. Pode sentar, obrigado. Uma salva de palmas para ele. Alguém entendeu alguma coisa hoje? Eu disse que eu estou a pôr fundamentos essa semana, semana que vem. Na última semana vou orar por batismo com o Espírito Santo. Diga para alguém: encha-se do Espírito Santo. Nós nos enchemos do Espírito Santo primeiro fazendo o quê? Falando, louvando e salmodiando ao Senhor. Então, semana que vem, chega na hora do louvor, por favor. E durante a semana, apaga lá essa sua playlist. Ah, pastor, é pecado? Não, não tem a ver com ser pecado ou não. Tem a ver com edifica ou não. Entendeu? Tem a ver com o seu estado depois de ouvir essas músicas. Então, começa a ouvir louvores. E por fim, te humilha. Diga: Deus resiste ao soberbo. Dá graça ao humilde. Se coloca de pé, por favor.